Eclesiastes capítulo 10. Se você já abriu, nós vamos orar e em seguida debruçar nosso coração diante desse texto e do que o Senhor tem para nos dizer. Pai, muito obrigado por tua santa presença aqui, por tua misericórdia, pelo teu olhar de compaixão e pelo teu perdão que nos reconecta ao Senhor sempre. Obrigado porque o Senhor está em nós, por isso o Senhor está conosco. Porque a tua presença é algo que podemos sentir com as fibras do nosso corpo e não só uma expectativa de encontrarmos algo do lado de fora. Obrigado porque o teu Espírito Santo sempre age em nós, sopra em nós aquilo que vem da eternidade, dos valores eternos do céu. E que esses valores sejam colocados e enraigados no nosso coração e na nossa alma. Que criem essas raízes e que essas raízes gerem frutos e mais frutos na nossa maneira de ser, no nosso comportamento como uma expressão da nossa identidade construída em Ti, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 10, nós vamos ler o versículo 1 e vamos conversar. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Como a mosca morta faz o perfume se estragar, uma pequena tolice pode ter mais peso do que qualquer sabedoria e honra. Salomão aqui está trazendo uma analogia de alguém que faz um perfume. E um perfumista naquela época, uma época que você sabe que não tinha nem sequer algo parecido com a tecnologia que existe hoje para fazer qualquer tipo de fragrância, de perfume. Um perfumista tinha um trabalho que levava muito tempo. Salomão está falando aqui no exemplo dele de alguém que desenvolveu um trabalho longo, que exigiu esforço, paciência, renúncia, sacrifício, concentração. Talvez algo que foi passado até de geração em geração da família dele, então tinha um valor agregado ali, muito superior ao preço do perfume. Está falando de um trabalho que exigiu uma dedicação de uma vida inteira. E dentro desse trabalho que leva tempo, que exige um nível de concentração e de foco do tempo e da vida inimaginável. E nesse frasco, quando ele vai fechar a tampa, sem perceber, tem mosca lá dentro, que comprometeu todo o esforço, sacrifício, empenho, dedicação para produzir aquilo. Irmão, isso aqui é a sua vida e é também a minha vida. Porque tem momentos na nossa vida que você se sacrifica, você se dedica, você empenha, investe tudo que você tinha, até o que não tinha, e aí no momento final, na parte mais importante, quando só falta tampar, uma coisa insignificante acontece. E todo o seu esforço de antes, você percebe que foi em vão. Porque um detalhe pequeno corrompeu tudo que você construiu. Uma coisa
com a insignificância de uma mosca, que é uma coisa totalmente alienada ao processo, pequeno, perdido, tinha nada a ver com o que você estava fazendo, e essa coisa aparece, põe tudo a perder. Na hora que você vai concluir o processo, quando você está prestes a terminar o que você planejou, construiu, idealizou, alguma coisa entra no meio desse processo e você fecha aquilo. E tem um agravante, irmão. Sabe qual que é o maior problema aqui? É que o resultado em si não foi perdido. Por quê? O perfume está lá ou não está? Está lá. Tem aspecto de perfume, está dentro do frasco. Não foi o perfumista atrapalhado que esbarrou e deixou quebrar. Caiu no chão, trincou, escorreu, não foi isso não. O frasco está intacto. O líquido está lá dentro, certo? Está tudo lacrado. O resultado em si parece que está jóia. Aparentemente está tudo certo, não teve nenhum problema. Só que não presta. Não é um dano, não é um vazamento. Ou seja, não foi comprometida a carcaça, foi comprometida a natureza da essência. Então tem coisa, irmão, que você faz, se dedica, um detalhe mínimo, põe tudo a perder, mas aparentemente você olha, fala, está tudo certo. Não tem nenhum problema aqui. Porque a gente tem uma tendência a olhar sempre a estética, sempre o aparente. Porque prestar atenção no que é essencial da natureza dá muito trabalho, irmão. E a maioria de nós, aqui é um espaço para a gente ser honesto consigo mesmo, a maioria de nós não está disposto a se enfrentar e a perceber quais são os danos de natureza que a gente tem sofrido, porque não percebe que ao longo do processo, pequenos detalhes têm entrado quando a gente vai concluir as coisas e comprometido quem você é e o que você faz. A gente tem que se enfrentar nesse sentido, irmãos. Muitas vezes o formato da coisa está lá e você acha que é suficiente. Mas apesar do formato estar ali intacto, o que você faz não gera encantamento nas pessoas, não gera beleza, não produz o resultado que deveria, porque o perfumista, apesar de parecer que o frasco está ok, quando alguém for abrir, a essência do que está lá dentro não presta para quem abriu, não embeleza, não gera encantamento, não tem aroma nenhum, só parece. E aí você de vez em quando pode pensar que a casa que você sempre quis está lá, o salário que você idealizou no seu plano de carreira profissional está lá, o quanto você quer que a sua empresa fature está lá. Mas aquilo que é o propósito do resultado e não o resultado em si, não aparece, não está lá. O formato da sua vida está tudo jóia. Você acha que em alguns aspectos está tudo funcionando. Porque a gente olha sempre o resultado. E um frasco com uma mosca dentro parece um resultado o quê? Jóia. Só que o processo vai mostrar que nem tudo é como está parecendo. E às vezes você está tão preocupado com o resultado da vida, salário, casa, aquisição, status que pode ter, que não percebe que no processo tem coisas na sua natureza, na sua identidade e na essência das suas relações, até na sua casa, que não estão prestando. Mas o frasco parece ótimo. Tem mosca lá dentro. Algumas coisas
que comprometem o processo e são insignificantes. Eu creio que nessa noite, assim como da parte de Deus, eu sempre procuro entender quais são essas moscas que atrapalham os processos de Deus na minha vida, da minha família, na nossa história. Eu creio que esse é um momento de Deus para nós aqui juntos, como família. Percebemos quais são pelo menos 3 moscas que comprometem o resultado do propósito da sua vida em Deus. Olha o versículo 4 comigo aí, do capítulo 10. Se aquele que governa, eu vou ler em outra versão até, acho que eu vou ler na versão que aparece aqui, versículo 4. Se uma autoridade se irá contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. A primeira coisa insignificante que pode atrapalhar todo o seu processo, assim como uma mosca compromete o frasco de um perfume, sabe o que é, irmão? A impaciência. A impaciência é essa primeira mosca. Tem muita gente perdendo o processo de uma vida inteira, porque na hora de concluir, na hora que vai fechar a tampa, sofre uma injustiça, sofre uma agressão, e pensa em todo o esforço que teve naquilo, e quando é confrontado por alguém, o que essa pessoa quer? Justificar o seu esforço com o direito de sair do lugar, perder a paciência. Você dedicou a vida para construir um negócio, e em um momento onde você se sente no direito de ser tratado como deveria, de ter sido valorizado como esperava, de ter recebido o apoio que você imaginava que ia receber, nesse momento, você sai do lugar, você perde a paciência, acabou. Não presta mais. É uma mosca num frasco de perfume. Porque, irmãos, tem uma coisa que é muito séria. Eu, em nome de Jesus, quero que você ouça isso aqui. O pior erro não é o de quem erra contra você. O pior erro é você perder a paciência com quem errou. O pior erro é de quem perde a paciência com quem errou primeiro. Porque lá em Coríntios, a gente lê o apóstolo Paulo dizendo que o amor não se irrita. O amor não se irrita. Isso quer dizer só uma coisa, irmãos, que a gente aprende com muito custo, mas é a verdade. Ninguém irrita você. Você que se deixa irritar. Ninguém te irrita, irmão. Você que saiu do lugar, perdeu a paciência. O pior de tudo, irmão, é que quando a gente perde a paciência, a gente está cheio, está armado do quê? De argumentos a favor da gente que às vezes são verdadeiros. O ponto não é o que é verdade ou o que não é verdade. O ponto é, na relação ali, no momento da injustiça, da agressão, quem é que vai garantir o equilíbrio da paz? Porque Jesus falou assim, que naquele dia, cada um dará conta dos seus próprios atos. Naquele dia, quando Jesus voltar, cada um se apresentará diante de Deus e dará conta dos seus próprios. Então, irmão, presta atenção. Tem gente que às vezes vive como se naquele dia Jesus aparecesse, ele ia tirar
um caderninho de nota do bolso. E aí, Deus aparece e fala: Deus, eu estava mesmo querendo falar com o Senhor, porque não tem condição não, Deus. Esse estrupício que o Senhor me deu, não tem como viver uma vida decente com isso aqui que o Senhor me deu. Eu não tinha como ser uma pessoa serena com isso aqui. O filho que o Senhor me fez ter, que é isso, Deus? Depois que ele nasceu, não tem um dia que eu tive paz na vida. O Senhor me deu um trabalho legal, tá tudo certo, mas faltou ajuda, faltou apoio, começando por esse aqui. Eu falava uma coisa, ele entendia outra. Deus, não tinha condições, não sei onde o Senhor estava com a cabeça. Tem gente que naquele dia parece que vai dar conta do quê? Do que os outros estão fazendo. Não, irmão. Quebra essa fortaleza do seu entendimento nessa noite. Naquele dia você vai dar conta do que você fez, de como você reagiu. Isso não tem nada a ver se você foi injustiçado, se você estava certo ou não. É como você reage. Como você reage. Então, qual que é o primeiro problema? Perder a paciência porque não está sendo tratado como merecia. Irmão, você sabe que isso é tão perigoso que você pode correr o risco de projetar essa impaciência até com Deus. De achar que Deus tem que olhar para você e para a maneira tão boa como você se comporta, perceber sua frequência nas reuniões, nos cultos, a maneira como você de fato é alguém sincero diante de Deus, e achar que isso vai garantir para você algum benefício que te torna melhor, que te traz uma vantagem maior em relação a quem nem liga para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, em nome de Jesus. Maria ficou grávida de quem? De quem Maria ficou grávida, irmãos? Espírito Santo. Quer dizer que ela gerou algo que foi dado por quem? Por Deus. Agora fala para mim, irmãos, quantos meses Maria levou para dar à luz Jesus? 9. Irmão, não é porque é algo que foi dado por Deus que tem que ser mais rápido para você. Não é porque ela está gerando algo de Deus que uma gravidez de 9 meses ia durar 2, porque afinal é Deus que está ali, as coisas têm que ser mais rápidas. Tem que funcionar de um jeito mais ágil, tem um poder ali se manifestando. Não, irmãos. Os mesmos 9 meses que você que é mãe leva para ter um filho, Maria que recebeu algo de Deus também levou. Então, com Deus, não dá para ter impaciência também. Não é porque Deus te presenteou, te revelou que aquilo vai ter que trabalhar de um jeito mais rápido do que para outra pessoa. Respeite os processos de Deus na sua vida, meu irmão. Não pense que só porque Deus está fazendo algo por você, aquilo vai andar mais depressa. Aquilo vai pular etapas. Então, irmãos, a impaciência é uma mosca. Guarde isso no seu coração e fale para quem está lá na sua casa com você. A impaciência é uma mosca. Coisa pequena. Aí a gente pode encontrar uma segunda mosca aqui. No versículo 5. Do 5 até o 7. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave. Quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores.
Aí eu vou ler numa outra versão. Versículo 6. Um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados... O tolo posto em grandes alturas, mas o rico assentado em lugares baixos. Olha o versículo 7 agora, irmãos. Presta atenção nisso. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Essa segunda coisa insignificante que estraga todo o seu processo tem um nome também, chama negligência. Está falando de gente importante andando a pé e ignorante a cavalo. Então, na nossa vida, às vezes, irmãos, o que é importante a gente põe para andar a pé e o que é fruto da nossa ignorância a gente põe para andar a cavalo. Em outras palavras, muitas vezes a gente negligencia os processos de Deus na nossa vida, porque a gente valoriza as nossas necessidades e deixa em segundo plano as coisas importantes. A gente coloca a necessidade para andar a cavalo e a importância para andar a pé. E sabe o que é o pior, irmãos? Que hoje a gente vive um tipo de evangelho que parece que só prioriza o que é urgente e não o que é o quê? Importante. Na sua vida, irmãos, Deus tem um compromisso intenso em trabalhar aquilo que é importante e não o que você acha que é urgente. Porque às vezes o que você acha que é urgente nasceu do seu coração ignorante a Deus. Então tem gente trocando as coisas, colocando muito esforço em algo que é urgente, sem se dedicar àquilo que é o quê? Importante. Quando você ora, a gente já falou disso aqui alguns dias atrás, quando você ora, você pede para aprender ou só para Deus resolver? Quando você está diante de uma situação complicada, arrancando seus cabelos, você quer aprender de Deus o que está acontecendo ali, ou você só quer que Deus resolva o seu pepino e depois você continua seguindo sua vida do jeito que você acha que deve? Colocar importância para andar a cavalo é diante de qualquer circunstância pedir para Deus, antes de resolver, te ensinar o que tudo aquilo significa dentro do processo inteiro do que o Espírito Santo está fazendo agir dentro de você, da sua vida, da sua família. O que você precisa priorizar? A gente não quer aprender, porque a gente tem pressa de resolver o problema. Aí a gente prioriza aquilo que parece que vai resolver, sem ter a diligência de aprender com o processo. A gente negligencia o que é importante, porque a gente está sempre desesperado para resolver o quê? O que é urgente, ou o que a gente acha que é urgente. Quando Marta e Maria foram avisar Jesus que o irmão dela estava prestes a morrer, o que Jesus fez, irmãos? Demorou mais 3 dias. Mais 3 dias. Por quê? Porque Marta e Maria estavam com seu entendimento bloqueado para entender o que era importante, porque elas estavam querendo fazer de Jesus um salvador daquilo que elas consideravam ser urgente. E de vez em quando Jesus, para mostrar para nós que o que muda a nossa vida não é resolver a urgência, mas é se comprometer com a importância, Ele vai demorar um pouquinho mais para fazer o que você acha que Ele já devia ter feito. É um gesto de amor de Jesus, irmãos. Porque Jesus nos ensina
a colocar o que é importante a cavalo. E o que não é tão importante vai a pé. A gente precisa ter esse compromisso, amados, de viver a rotina, aprender o processo, respeitar a rota, o trajeto, sem querer colocar as urgências como único foco do nosso esforço. Respeite o trajeto. Deus nos coloca diante de trajetos, uma caminhada de vida, irmãos. Quem é negligente não respeita o trajeto posto por Deus. E Deus é aquele que enxerga o que a gente nem sequer consegue tentar ver. O que Deus coloca diante de você é algo que Ele já sabe, que você em nenhum momento poderia ser capaz de enxergar. É igual quando eu viajava mais tocando de carro, principalmente na Marginal Tietê, várias vezes isso aconteceu até que eu aprendi. Quando eu punha no GPS, eu estava, por exemplo, na pista expressa, e aí o GPS mandava eu ir para local. Sai à direita 200 metros, mas eu tinha que ir reto. Só que na minha frente, na expressa, eu estava vendo tudo livre. E aí eu pensava, esse GPS está doido, não tem carro aqui, eu vou seguir aqui, por que eu vou sair para lá? 1 minuto depois, o que acontecia? Travava o trânsito aqui e a de lá estava o quê? Livre. Porque o GPS consegue me mostrar o que eu não sou capaz de ver além. Se eu seguisse o que ele falou, eu não estaria travado no trânsito. Até que um dia eu aprendi. Então, irmãos, a gente precisa ter a responsabilidade de respeitar os trajetos que Deus mostra para nós. Por mais que você ache que o que você enxerga parece ser mais rápido, parece resolver as coisas de um jeito mais interessante e mais fácil para você. O que pode comprometer todo o processo da sua vida é a negligência de querer resolver o que é urgente, sem valorizar o que é importante. Repita na sua casa, quando você chegar, pense nisso também. A negligência é uma mosca e compromete todo o seu processo. E aí a gente tem uma terceira coisinha insignificante que pode comprometer tudo. Versículo 8 e 9. Olha só isso. Quem abre uma cova acaba caindo nela. Quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. E o que racha lenha se expõe ao perigo. A terceira mosca é a imprudência. Quando você é imprudente. Porque às vezes a gente acha que ter fé me livra de ser prudente. Eu tenho fé. Então, no meio de uma pandemia, eu saio sem máscara, porque a minha fé me blinda. Já viu algum soldado com fé lutar de pijama? Vai falar para um soldado cristão que a fé dele tem que fazer ele para um campo de batalha só de pijama. O soldado tem fé, e a fé gera nele o quê? Um senso de prudência. Tem capacete, tem colete, tem armamento, tem a bota, tem tudo. A fé em Deus não torna ninguém imprudente não, irmãos. A imprudência pode acabar com todo o processo que você tem construído na sua vida. Porque aqui, Salomão está dizendo, quem abre uma cova, corre o risco de cair no buraco. Quem derruba um muro, pode ser mordido por uma cobra.
Quem arranca pedra pode ser ferido pelas pedras, e o que racha a lenha corre risco de algum perigo acontecer. Aí a gente lê assim, parece que ele está falando que quem abrir uma cova vai acabar caindo. Se abrir, vai cair. Se derrubar um muro, vai ser mordido por uma cobra. Não é isso aqui que está sendo dito. O que está sendo dito aqui é o seguinte: que só cai em buraco, presta atenção nisso, irmãos, em nome de Jesus. Só cai em buraco quem, no processo da sua vida, está o quê? Cavando uma cova. Quem está derrubando o muro não cai em buraco. Quem está derrubando o muro corre o risco de ser mordido por cobra. Quem está derrubando o muro não vai ser atingido por um pedregulho. Porque é só quem arranca pedra que corre esse risco. O que esse texto está dizendo é o seguinte, irmãos: se você não focar no que é importante na sua vida, se você ficar correndo só atrás de resolver o que é urgente e não entender o que é importante, por falta de paciência, olha como as coisas se conectam. Se você não dá a importância àquilo que de fato importa, você não vai saber identificar na sua vida qual é o contexto que você está vivendo e assumir os riscos daquilo que você está vivendo. Então tem gente que está no momento da vida de cavar cova, mas ele está querendo se proteger de picada de cobra. Está tudo errado. Tem gente que está derrubando muro e está tentando olhar para ver se não vai cair num buraco. Falta de percepção, imprudência em relação àquilo que é o seu momento da vida. Imprudência compromete todo o processo. Por isso que quando a gente aprende de Deus o que é importante, você passa a identificar o que está sendo exigido de você hoje, na sua vida, no que você enfrenta, quando você vai trabalhar, na sua casa, os seus desafios estão exigindo de você o quê? O cuidado para não cair num buraco ou o cuidado para não ser mordido por cobra? O que o seu momento está exigindo, irmão? Ou você está tão perdido que nem consegue responder essa pergunta para você mesmo? Esse é o momento de você parar para identificar em Deus qual é o momento da sua vida, o que está sendo exigido de você hoje, no que você precisa ser prudente. É tempo de parar. Tempo de parar, irmãos. Porque se a gente não para, depois para solucionar, dá muito mais trabalho, se é que você consegue achar uma solução. Como é que alguém consegue fundir o motor de um carro? Você que tem carro. Alguém só vai fundir o motor do carro se fizer o quê? Se for imprudente e negligente em relação à manutenção. Fica sem trocar o óleo do seu carro, o que vai acontecer? Então, às vezes, a gente está vivendo a vida assim, numa velocidade que não quer parar para trocar o óleo. De vez em quando na sua casa, irmão, você tem que parar. Do mesmo jeito que você encosta seu carro, ele sobe lá no elevador e o cara tem que trocar o óleo. Ninguém troca o carro do óleo com o carro andando. Alguém já fez isso? Então, por que você na sua vida quer resolver tudo numa correria desenfreada? Tem hora na sua casa, irmão, que você tem que parar, e aí está lá a esposa, talvez o filho, e é hora de trocar o óleo. É hora de conversar sobre o que importa. Porque o que é urgente
A gente fica resolvendo na correria. O que importa, você tem que parar. E tem motor de família que já extrapolou em milhares de quilômetros a marca que deveria ter encostado para trocar filtro, óleo. Alguém está entendendo isso ou não? Tem gente que não para. Depois só lamenta. Como alguém que trabalha com uma frota de carro, de caminhão, não troca o óleo, funde o motor, fala, foi o Satanás, não tem condições, minha vida é muito ruim. Não quis parar. Então, irmão, quando a coisa fica feia, talvez seja tarde. Talvez hoje seja o momento que Deus está falando para você parar, para trocar o óleo das suas relações, da sua casa. Porque só quando você para, você vai identificar o que está sendo exigido de você. Aí você não vai ser um tolo que está cavando um buraco, mas está se protegendo de cobra e de pedregulho. Você vai entender. Se o seu momento é de cavar buraco, você vai tomar cuidado para não cair na cova e não deixar ninguém cair. Se o seu momento é de derrubar muro, você vai tomar cuidado para não ser picado por cobra e vai espantar as cobras para que elas não piquem ninguém. Se o seu momento é de quebrar pedra, você vai se proteger e proteger os outros da pedrada. Você precisa entender o que é o seu momento, o que está sendo exigido de você e ser prudente e trabalhar para que o processo de Deus faça a sua vida garantir a segurança da vida de quem está com você. Deixa Deus te mostrar situações. Tome os cuidados próprios. Entenda o que é exigido de você, da parte de Deus, a sua identidade. Ninguém é pequeno demais que não possa assumir o compromisso de marcar, de impactar a vida das pessoas. Irmãos, essa é uma noite que Deus está nos livrando da impaciência, da negligência e da imprudência, para que você não tampe o frasco do processo da sua vida com essas moscas do lado de dentro. Porque senão você vai passar a vida igual a faca que tem na casa de muita gente aqui. Agora os homens confessam o pecado. Porque eu tenho certeza que já teve na minha casa, hoje não tem mais. Desse pecado eu estou liberto. Mas deve ter na casa de muito homem aqui, faca com crise de identidade. Sabe o que é isso? Aquela faca que você vai pegar para almoçar e a ponta está toda torta. Porque o bendito usou aquela faca para quê? Parafusar a estante. Então na casa dele você não pode confiar nem no talher, nem nos móveis. Uma faca com crise de identidade porque ela é faca, mas queria ser chave de fenda. Aí você pode ter certeza que o guarda-roupa daquela casa, tudo frouxo. Tem gente levando a vida assim. Tem um formato, mas está insistindo em ter outro propósito, um propósito diferente daquele que foi projetado para ser. Irmãos, não deixe que a impaciência, a imprudência e a negligência faça você viver outros propósitos que não são aqueles que Deus sonhou para você viver. Sua identidade em Deus tem a ver com aquilo que Ele está construindo em você. E que nessa noite, em nome de Jesus, você seja livre da ansiedade de querer se livrar das coisas urgentes que estão te atrapalhando, sem valorizar as coisas importantes que vão te mostrar o seu momento, onde você está, o que está sendo exigido de você.
Senão você vai investir tempo, vai se dedicar a vida inteira para um processo que no final não vai prestar para nada. E o pior, ele vai parecer que funcionou, vai parecer um frasco intacto, mas o que é essencial já se perdeu. Como você vai sair daqui hoje? Você vai continuar vivendo uma vida sem a paciência, sem prudência e negligente? Você vai continuar com a impaciência por achar que o tempo inteiro precisa ser atendido nos seus desejos? E com essa impaciência você vai continuar ainda o tempo inteiro colocando o que é urgente para andar a cavalo e o que é importante para ficar andando a pé. E com isso vai ficar ainda sem entender qual é o momento da sua vida, o que está sendo exigido de você. Vai continuar cavando cova e se protegendo de cobra? Ou hoje você consegue assumir um compromisso em Deus, de ter a paciência de assumir cada etapa do processo, de respeitar a rota que Deus montou para você, que é uma rota que vai te ensinar a amar as coisas que são importantes, sem se desesperar com aquilo que você considera urgente. E também o desafio de receber de Deus o real significado da sua vida e conhecer o propósito para o qual você nasceu. Chega de ser faca querendo virar chave de fenda, irmão. Entenda qual é o seu compromisso com a vida. Se Deus te chamou para abrir cova, cuide para que ninguém caia no buraco. Seja prudente, entendendo qual é o lugar onde Deus está te colocando hoje. Tudo vem dele, o poder, a sabedoria, a misericórdia, a condição de você não viver uma vida de impaciência, negligência e imprudência. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado porque o Senhor continua falando conosco, porque a tua palavra viva e verdadeira nos encontra, nos move, nos marca. Pai, obrigado porque o Senhor é inspiração, é motivação, é rocha firme onde nós podemos nos arraigar, onde nós podemos nos firmar e firmes combatermos todas as tentações de sermos impacientes, de termos a negligência de não valorizar o que é importante para resolver o que é urgente, e a imprudência de não entendermos onde estamos, para que fomos chamados, e continuar vivendo a vida, cumprindo propósitos que não foram revelados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos dê, Pai, esse espírito de revelação e um coração quebrantado que aprenda do Senhor todos os dias. Nós clamamos a Ti,